Mas a catalepsia você já consegue encontrar pessoas que não têm. Porém, a catalepsia projetiva é um fenômeno que causa desespero. É a chamada paralisia do sono. E se você digitar paralisia do sono no Google, eu queria estar aqui com um negócio de eu mostrar aqui, mas tranquilo. Relaxa. Não, relaxa. Não vamos tentar, não, que já devo. Vamos ficar. A gente faz na próxima, a gente arruma. Tá de boa. A paralisia do sono no Google, você vai ver que tem um monte de, como se fosse monstros segurando o seu corpo. O problema é o seguinte, quando o corpo dorme, e nesse caso ele dorme, e você acorda dentro dele, não há aí a sensação de falsa queda, mas pode acontecer projeções parciais, que é outro sintoma projetivo. Se o corpo dormiu, ele ronca e tudo. Tanto que é muito comum um cara que faz catalepsia projetiva até ouvir seu corpo roncar. Aliás, digo pra você que se tem uma coisa mais louca do mundo é você ouvir, entre aspas, não é você, mas digamos, aquilo que você habita roncando. É ridículo. Várias vezes eu falo, eu vou voltar, mas eu deixo essa desgrama roncar aí. Não sou eu. Eu tenho que voltar pro esse corpo, ou emagrecer ele, botar na academia, ou fazer exercício, alguma coisa, porque eu arrumar ele, uma vez ele tá meio de lado, porque o miserável fica ronca feio. Né? Então, a catalepsia projetiva, você acorda dentro do corpo, e dependendo do sono que você tá, é difícil voltar. E acontece, às vezes, de paralisias sucessivas. Por exemplo, você está em paralisia do sono, você sai dela, você vira de lado, você volta para ela. Aí você continua nela, você arruma, sai de novo, volta. Então ela consegue acontecer de forma sucessiva. Porque o corpo ele entra o cérebro, ele está numa faixa muito baixa, em que ele vai rapidamente para um nível de vigília e te retorna novamente para as ondas baixas, as ondas tetas ou as ondas delta, as ondas baixas. Normalmente teta, que você não consegue voltar. E o problema é que essa questão você tenta falar, não consegue. Por que essa voz sai dessa forma na hora que você está em catalepsia projetiva? Barulhos horríveis. Você fica... Você fica conversando e não sai voz. O que acontece é o seguinte. O corpo físico, naquele momento, ele pode ter uma variação mínima de ondas cerebrais. E você está mais interiorizado do que o normal ainda. Então, quando você fala pelo corpo astral. Mas os seus ouvidos, às vezes, estão conectados parcialmente ao corpo físico. Então, por mais que você fale, o som, você não ouve você mesmo falando. Porque você está falando já pelo corpo astral. E os ouvidos interiorizados também. Tudo funciona mais ou menos, digamos assim, quando você está ali. Tem horas em que você solta mais a cabeça, em que você consegue falar e se ouvir. Inclusive, ouvir já conversa com espíritos. A catalepsia projetiva já é projeção astral. Só que com a limitação da proximidade física. Você está com o corpo físico dormindo, está dentro dele. Nessas horas, a melhor coisa que tem catalepsia projetiva é você já ter feito as técnicas energéticas antes de chegar nela. Porque muitas vezes acontece de você entrar num sono muito profundo, quer dizer, muito cansaço físico. Acontecia comigo quando eu saía para tocar, eu sou músico também, e voltava e não tinha jeito. E isso fazia com que eu tinha dificuldade de voltar. Então eu saía me arrastando pelo quarto e o corpo não acordava. Velho. Você vê quantas vezes eu mendiguei pelo chão do quarto. Você já mendigou pelo chão do seu quarto? Já se arrastou pelo chão? Você fica... Você já fez isso, senhor, alguma vez? Me arrastar pelo chão, não? Mas você vai. Você vai virar um zumbi Walking Dead, vai. Um bêbado astral. Vai acontecer. E quem estuda projeção astral, prepare-se. E outra coisa, hoje em dia menos eu faço, porque eu já aprendi a não fazer força. O que você tem que fazer é alvo mental. Cara, se você ouvir isso que eu vou lhe falar, você vai tirar de você anos de sofrimento. Eu passei a vida sofrendo com essa miserável da catalepsia projetiva, paralisia do sono. Não força, faça um pouco de técnica e foque lá fora. Vou para a sala e vai. Passa. Se você faz isso, a chance é surpreendente de você não passar por nada disso. Não quer dizer que vai funcionar sempre. Como eu falei, se você não fizer um bom trabalho energético, não vai adiantar. Cara, é uma força. É como se você pegasse um imã poderosíssimo e tentasse puxar ele, ou até fazer o contrário, ou até empurrar. Não vai, velho. Não sai. Não adianta. Você tem que, no sentido geral, quando você abre a aura, que é a esterilização, e trabalha as energias, esse campo magnético, que parece o mesmo um imã, digamos assim, de colada entre um e outro, ele abre mais e com isso você consegue sair mais facilmente, tá? Então a dica é...
muita gente tem medo, a catalepsia projetiva já acontece de você ver espíritos. É por isso que sim, na catalepsia projetiva, além de ser muita gente achar que é espírito, também tem espírito. Muitas vezes eu vi espírito em catalepsia projetiva, e o problema é que assim como suas sensações estão medianas, quer dizer, você também vê umas coisas e não vê perfeito. Pode até ver. Você vê umas coisas meio, umas sombras, umas coisas passando ao redor assim. Às vezes, dependendo da soltura, você vê perfeito, perfeito. E às vezes é tão forte. Você está em catalepsia projetiva, você está vendo o espírito. Uma vez eu viajei, estava no hotel, aí nesse hotel tinha era um lugar normal, né? Um hotel, então tem uma passagem muito grande. Aí eu chamei muita atenção, inclusive eu fiquei doente naquele hotel, peguei Covid lá, nesse lugar. Eu estava com uma soltura muito forte naquele dia, porque eu tinha ficado me sentindo estranho, já era Covid ali. Foi recente, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Aí eu abri os olhos em catalepsia projetiva e vi uma velha. Velho, perfeita velha. Não era só uma velha, era uma velha e feia, velho. Sem cor, parecia sem cabelo, meio com os olhos estranhos, parecia meio cadavérica e tal. Ela era um ser desarmonizado. Ela estava em pé do lado da minha cama e ela olhando para mim assim, né? Falava comigo assim, até que eu tive a última imagem dela e travou, tipo um frame assim. Aí eu fui voltando pro corpo, aí chegando no físico assim, foi ficando sutil, foi ficando transparente, até que ela sumiu e eu voltei tudo igual ao quarto e ela estava naquela posição ali perfeita e só sumiu a véia. Aí eu falei, meu Deus, eu levantei todo arrepiado, né? As sensações... Inclusive, é um sintoma projetivo, tá? Se você tem um sonho ou um pesadelo, uma sensação forte, quando você levanta todo arrepiado, isto com certeza é um sintoma de projeção.